Muito bem. Deixa eu ver se está gravando aqui mesmo. Eu estou na dúvida agora. Sim, está gravado. Então tá, agora falar então diagrama de corpo livre ou diagrama de força. O que vem a ser isso, galera? Tá? Isso é só um esquema, tá? Um esqueminha que facilita a nossa vida para poder encontrar as forças ou a força resultante que está atuando num corpo de forma mais fácil, né? Como eu tinha falado para vocês que a gente sempre representa através de uma força resultante, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Então, a gente falou que se a gente tiver um sistema de forças, né? Vamos supor assim, ó, força resultante. Se tem um monte de força atuando aqui, ó, né? Se tem, por exemplo, aqui, ó, a F1 mais uma F2 mais uma F3 mais até chegar àquela enésima força, a gente substituiu todas essas forças aqui, ó, por uma somatória, né? Ó, seria essa soma aqui, ó, indo da primeira força, ó, tá? Então aqui, ó, o I, ó, corresponde à primeira. Depois que eu fiz a primeira, eu vou para a segunda. Depois o I passa a ser o 13 e assim sucessivamente até chegar na enésima força, tá? Então isso aqui é uma representação matemática disso aqui, tá? Essas forças poderiam ser, por exemplo, ali, ó, eu poderia ter um exemplo que tivesse força peso, força de atrito, força elástica, podia ter uma situação assim. A gente vai ter isso, tá? Essas situações aí. Então o que acontece? A gente quer reduzir todas elas somente para uma força resultante ali, né? Se eu somar todas elas, eu vou ter aqui, ó, que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, aonde a aceleração vai estar apontando na mesma direção da força aqui, né? Tá? Foi isso que a gente discutiu. Pois bem, então a ideia é que a gente tenha um objeto, tá? Então vou fazer aqui um objeto, ó, tá? Um bloquinho. Aqui está a superfície de contato e eu vou dizer que esse bloquinho tem, por exemplo, assim, ó, tem aqui uma espécie de uma alça e ele está sendo puxado aqui, ó, tá? Então isso aqui tem uma força, tá? F. O que mais que tem de força atuando sobre o bloco ali? Então a gente já sabe que ele tem massa, né? Se tem uma massa, então vai ter aqui, ó, uma força peso apontando para baixo, ó. Então eu estou usando P, ó, para peso, tá? Então esse aqui é o peso dessa força. Como ele está apoiado aqui, ó, e sobre uma superfície, tem a normal, né? Então, ó, a normal sempre quer empurrar o bloco para onde? Para fora, né? Então vai ter uma força normal, ó, apontando para cima aqui, ó. Tá aqui é normal, ó. Letra N para força normal, tá? Não tem força de atrito, a gente está desprezando essa força de atrito. Então o que acontece, ó? Aqui eu vou ter três forças. Então como é que vai ser minha força resultante aqui, ó? Minha força resultante vai ser a soma daquela força F, tá? Essa força F aqui, que está sendo puxada pelo fio, né? Que a gente pode substituir aqui pela tração, tá? Então eu vou colocar isso aqui como tração, ó. O que mais? Eu vou ter ali a normal e eu vou ter também o peso, mas estou somando vetorialmente aqui, ó. Estou colocando os vetores. Para mim é soma de vetores, tá? Então eu não estou levando em conta aqui, ó, o sentido de cada um, tá? O que eu vou ter que fazer depois ali? Eu vou ter que fazer uma simplificação disso, né? O que significa a simplificação? O que é um diagrama de corpo livre? O diagrama de corpo livre é o seguinte: é pegar, imaginar esse bloco aqui, ó, como se ele fosse só uma bolinha aqui, ó, só um objeto aqui. E aí eu vou representar todas as forças que estão atuando no centro dele ali, ó, tá? Então vou ter aqui a normal, ó,
eu vou ter para cá, ó, a força peso, e vou ter essa força atuando para cá, ó, que é a força de tração que eu estou chamando ali. Tá? Então aqui eu representei essas forças. É isso que significa fazer um diagrama de corpo livre, tá? Então, primeira coisa, o que eu quero que vocês saibam fazer? Diagrama de corpo livre. Fazer desenho, tá? Desenhar um monte, muito desenho. Então, para isso, o que acontece, ó? Eu trouxe para vocês aqui algumas situações, né? Cara, me esqueci o nome dessa Florence. Essa aqui, Florence. Esqueci o sobrenome dela. Pô, corre pra caramba essa aqui também, tá? Tipo um Usain Bolt feminino aí. Aqui tá mostrando a força que ela faz, né? Na largada, para arrancar, né? Então ela tá inclinada, ó. A força dela é essa força inclinada aqui, ó, com certo ângulo, tá? Mas que mais que a gente tem ali, por exemplo? A gente tem, por exemplo, uma força peso dela aqui, ó, que está apontada para baixo, tá? Nós temos que mais aqui, ó? Temos a força do piso sobre ela, né? Então temos a força também normal aqui, né? Tá? Só que aqui o que ele tá sendo feito, ó? Ele está colocando que essa força de inclinação da arrancada dela ali é uma força que está sendo decomposta em duas direções, ó. Como ela tem esse ângulo, ó, essa força de arrancada dela, uma parcela dela está na direção horizontal x, que é onde ela vai correr, tá? E a outra parcela dela, ó, vai estar na direção vertical para equilibrar o peso, que na verdade é o que? Que é a força um pouco vai ser equilibrada com a força normal dela também ali, né? Porque o que acontece? Nem toda a força que ela está fazendo vai ser utilizada para a corrida aqui, né? Tá? Nessa situação. Aqui nós temos o pessoal do Bulls, né? Se vocês estão vendo aí, tem uma série do Chicago Bulls aí. Essa série de 6 títulos que eles fizeram, muito legal. Acho que aqui até o Scott Pippen. Não, né? Scott Pippen, eu acho. Que o Jordan era o 30 e... Era o 25, se eu não estou enganado, né? E o Scott Pippen, não sei se era 32 ou 33. Estou na dúvida agora aqui quem que é esse cara aqui. Mas não importa, né? Acho que é um Chicago com o Phoenix Suns ali, ó. Então, o cara do Chicago, como ele está ele saltou, ó, quais são as forças que estão atuando sobre ele, né? Como ele foi lançado para cima através da sua força muscular, a única força que está atuando sobre ele nesse exato momento é a força peso, ó, tá? Atuando para baixo ali. No jogador do Phoenix Suns tem duas forças, ó. Além da força peso dele, tem também a força normal aqui, ó, tá? A reação do piso ali, ó, tá? Para cima ali. E aqui eu me esqueci de colocar no diagrama, tem a força normal também, ó, tá? Então teria que ter também aqui. Nessa mergulhadora aqui em cima, quais são as forças que estão atuando sobre ela? Então tem, por exemplo, ela tem uma massa, né? Consequentemente ela tem a força peso. Como ela está mergulhando e ela está nadando, então ela tem uma propulsão dos seus músculos do braço e das pernas ali, né? Para frente. Só que tem fluido aqui, né? Ela está imersa num fluido. Está imerso nesse aquário gigante do oceano aqui, onde ela está fazendo esse mergulho. E daí tem uma força de oposição, que é uma força de arraste devido ao fluido, que o fluido se opõe ao movimento dela, né? Se ela não fizer força, o que vai acontecer? A tendência dela é ela ir para o fundo aqui, né? Tá? E ela ainda sofre um pouco do empuxo, né? Então, mesmo com a massa dela e essas esqueci o nome agora dessas tanque de oxigênio aqui, tá? E toda a roupa de mergulho, então tudo isso aqui é uma massa dela que aumenta bastante, né? Então isso aqui gera uma força-peso maior, tendendo a empurrar ela para baixo, mas como ela de novo está imerso num fluido, vocês têm que lembrar que o fluido ele exerce um empuxo. Vocês vão estudar isso na física 2 lá. E daí o que é o empuxo?
O empuxo nada mais é do que a pressão dos fluidos, né? A pressão dos fluidos. Então, ele oferece uma certa resistência a você afundar um objeto na água, né? Então, mesmo que o objeto seja maciço, né, a água exerce um empuxo sobre esse objeto. E daí tem uma relação ali, né? Para quando o objeto, digamos, ele flutua, quando o objeto ele fica, digamos, em equilíbrio estático no fluido, ou quando ele afunda. Então, nesse caso aqui, provavelmente, mesmo com os tanques de oxigênio, a mergulhadora, se ela não fizer nada, a tendência dela é ir para o fundo lentamente, né? Não vai muito rapidamente por causa do empuxo da água. Então aqui está representado os diagramas de corpo livre, né? Da mergulhadora. Vocês podem ver que tem 4 forças atuando aqui, tá? Deixa eu só ver como é que está o nosso tempo ali. Está estourando, tá? Está quase acabando. Então tem essas 4 forças que estão atuando na mergulhadora. Aqui tem essas, eu coloquei 2, mas essa aqui abriu em 2, né? Mas faltou força normal. Então teriam 3 forças, né? Força peso, a força da muscular da corredora, da Florent, e mais a força normal aqui, né? E nessa situação tem somente a força peso, e aqui a força peso e a força normal. O que eu estou usando aqui? O que eu estou mostrando para vocês? Que todos eles estão pegando um ponto em comum aqui, ó, mais ou menos o centro de massa da pessoa, tá? Então eu escolhi o centro de massa. Nesse meu desenho aqui, ó, do bloquinho que eu mostrei para vocês, né? O que eu fiz? Coloquei ali, ó, bem no centro do objeto, ó, tá? Deveria colocar a tração também aqui para representar legal, ó, tá? Ok, então é isso que eu queria falar um pouquinho da questão do diagrama de força. Vou parar aqui o tempo. Era mostrar para vocês que a gente tem que fazer desenhos disso, tá? Uma pausa.